Estamos aqui com a parte 2 da nossa ATPC sobre Organização das Nações Unidas, a parte 2. Equipe de Ciências Humanas aqui da Diretoria de Ensino, o professor Carlos, Filosofia, a professora Adriana, História, e eu, Marcelo, Geografia. Um vídeo agora, autoexplicativo aí da questão dos direitos humanos, várias visões pelo mundo aí. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? the right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop that, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough.
His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Então, dando continuidade ao nosso TPC,
Vou fazer a apresentação da pauta de hoje. O conteúdo da Organização das Nações Unidas, ONU, Direitos Humanos e Condenações do Brasil. Contextualização. Esta TPC foi elaborada a partir de temas que permeiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Brasil Escola, da Constituição Federal de 1988 e da Resolução SEDUC número 18 de 8/3 de 2022 e o Estatuto Padrão do Grêmio Estudantil. O objetivo geral é orientar o corpo docente sobre a necessidade da temática em direitos humanos, contemplada no currículo do Estado de São Paulo, oferecendo subsídios aos educadores para que, junto ao Grêmio Estudantil, Conviva, Sala de Aula, possa haver um alinhamento dialógico entre todos os atores da unidade escolar. Os objetivos específicos é entender os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Brasil Escola, da Constituição Federal, da Resolução SEDUC, Estatuto Padrão do Grêmio Estudantil, dar sentido dos documentos à prática pedagógica. Teve o vídeo nosso lá de início, né, a sensibilização do acolhimento sobre direitos humanos, apresentação do material e encerramento. Vamos falar sobre a ONU. A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional fundada em 1945, pós-guerra. Atualmente composta por 193 Estados-membros, a ONU e seu trabalho são guiados pelos propósitos e princípios contidos em sua Carta Fundadora. A ONU evoluiu ao longo dos anos para acompanhar o mundo em rápida mudança. Mas uma coisa permaneceu a mesma. Continua sendo o único lugar na Terra onde todas as nações do mundo podem se reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas que beneficiem toda a humanidade. Vamos falar sobre o logotipo da ONU. O logotipo original das Nações Unidas foi criado em 1945, consistindo num mapa do mundo representado através de uma projeção azimutal equidistante centrada no Polo Norte, inscrita numa coroa composta por ramos de oliveira convencionalmente cruzados. A projeção do mapa estende-se até 60 graus de latitude para sul e inclui 5 círculos concêntricos. Descrição original presente no relatório do secretário-geral de 15 de outubro de 1946. O logotipo das Nações Unidas foi aprovado a 7 de dezembro de 1946 e encontra-se hoje presente na imagem de várias agências especializadas da ONU. O emblema também é utilizado nos selos oficiais das Nações Unidas. O simbolismo. Os ramos de oliveira simbolizam a paz. O mapa do mundo retrata a área em que a ONU procura alcançar o seu objetivo principal, paz e segurança. O Tribunal de Haia é uma corte internacional que entrou em vigor em 2002, após atender aos critérios estabelecidos em um documento chamado Estatuto de Roma. Tem jurisdição em 123 países e propõe-se a julgar denúncias de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Tribunal de Haia, mais formalmente conhecido como Tribunal Penal Internacional, ou TPI. O Tribunal de Haia realiza o julgamento apenas de crimes graves que possuem grande repercussão internacional. Os 4 tipos de crimes julgados nesse tribunal são crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Então, na parte inferior está a foto onde se localiza o Tribunal de Haia, nos Países Baixos. Agora vou passar a palavra para o professor Carlos dar continuidade no nosso TPC. Então, dando continuidade aqui, Marcelo falou sobre o Tribunal Internacional Criminal, né?
E agora eu vou falar um pouquinho sobre também os objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Então aqui são os objetivos da Agenda 2030. Nós vamos falar de algumas delas apenas, para vocês terem uma ideia dentro do currículo, né? Onde encontrar também dentro do currículo. É o objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, que vocês podem ter muitos temas para trabalhar nas aulas, né? De encontrar possibilidades e temas, e isso está presente no nosso material, né? E só para vocês terem uma ideia, ó, o que é a erradicação da pobreza? Né? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medido como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia. Então nós vemos aqui uma referência que estamos muito difícil de atingir isso até 2030, né? Principalmente agora no Brasil com o dólar alto, muitas pessoas estão na linha de miséria. São mais de 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de $1,90. Se for somar aí, dá uns R$10 por dia. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Estão vendo que 2030, né, são menos de 8 anos agora, né? Nós temos aí uma agenda super complicada, super apertada, porque essa meta de 2030 ela já está muito próxima e nós atingimos muito pouco. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. Por isso que vocês veem um dos eixos temáticos, que é o empreendedorismo, né? Aprender a trabalhar com o dinheiro, não importa a quantidade, né? É uma meta educacional também. A erradicação de pobreza, ela inevitavelmente passa pela educação, não é apenas uma questão de renda, né? Claro que a renda é fundamental, mas a educação para que se possa administrar melhor o dinheiro, movimentar e entender o sistema financeiro, né? Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição desses eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Você vê, né? E nós estamos aqui vivendo a pandemia. É claro que tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos afetou muito mais os pobres e vulneráveis. Então é criar medidas de proteção para que aquelas pessoas que ainda se encontram nessa faixa, elas possam ter um mínimo de dignidade. Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes. Aqui nós vimos que tem o Banco Mundial, o FMI, todas aquelas instituições que têm de fomento e de crédito, né? Inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Nós vemos que tem muitos programas sociais, não só no Brasil, né, no mundo todo, para erradicar a pobreza, e que tem uma previsão, por ele ser internacional, né, ele já tem ali uma meta, e uma das metas está aqui na nossa Agenda 2030. Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. Então, gente, claro, a pobreza ela é erradicada com educação, com dinheiro e principalmente com a noção de trabalho, né? Nós vamos ver muito isso dentro da área de ciências humanas, né? A ideia de trabalho decente, crescimento econômico, né? Nós vemos que tem aqui
promover o crescimento econômico sustentável, né, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. O pleno emprego é um sonho, né, de todas as comunidades, de todos os países, e ainda, né, no século XX aqui, no século XXI, nós não conseguimos atingir essa meta de pleno emprego, acho que em nenhum país, se eu não me engano. Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7%. Nossa, 7% do PIB, né? Nós estamos com um crescimento, muitas vezes negativo devido à pandemia e às políticas públicas implementadas, né? E crescimentos muito abaixo disso há pelo menos 4 anos. Então nós temos que também nos atentar pela noção coletiva, né? Não só do país com a política nacional, mas também dos acordos internacionais que incentivem o crescimento desse produto interno bruto. Tem mão para a geografia e para a sociologia, né? Atingir níveis mais elevados de produtividade nas economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. Aqui é o problema educacional crítico do Brasil, né? O Brasil é um grande exportador, mas de matéria-prima. Então, para agregar valor é necessário justamente uma educação de qualidade, para preparar o cidadão para uma condição de trabalho melhor e também para que ele possa trabalhar agregando valor dessa matéria-prima em vez de só exportar essa matéria-prima. Então é um desafio enorme que o Brasil tem, é uma herança colonial pesada desde 1500 e que nós temos que superar isso, principalmente trazendo novas políticas sobre o trabalho, né? Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego, empreendedorismo, criatividade e inovação, incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. Aqui tem aquela ideia do empreendedorismo da pequena empresa, né? Que já né? Existem muitos estudos que indicam que as grandes corporações são muito nocivas, não apenas para o meio ambiente, mas também para as sociedades e para as políticas públicas, porque elas concentram muita riqueza, muito recurso e muito poder. Então, dentro da agenda, tem esse incentivo de pequenas e médias empresas, que conseguem ter uma concorrência, vamos dizer assim, menos, né, desleal, que é praticamente impossível competir com uma grande corporação, né? Então, incentivar a pequena e a média empresa que consegue distribuir melhor a renda e a riqueza e trazer melhor produção, né, dentro da própria escala produtiva que nós nos encontramos agora, nesse estágio do capitalismo. Melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança. E aí nós vemos aqui, tem bastante metas, né? Até 2030, novamente 8 anos, né? Alcançar o emprego pleno, difícil, né? Produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive jovens e pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor, a tal da isonomia. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e utilização de crianças soldados até 2025. Nossa, 3 anos. Acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Nós vemos que, infelizmente, ainda dentro do Brasil existem o trabalho forçado, né, principalmente nas carvoarias com crianças, né? E uma questão aqui também muito terrível que acontece ainda, né? No conflito Sudão do Sul, que tinha crianças sendo recrutadas como soldados, né? 14 anos de idade, tendo treinamento militar, portando armas e gerando todas as formas, né, de atrocidades nesses conflitos, né? Então essa é uma das metas mundiais mais graves, assim, né, que nós temos que também nos atentar. Proteger direitos trabalhistas
e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular mulheres, e pessoas em empregos precários, né? Aqui nós temos um problema grave dentro do estado de São Paulo, que é o caso dos migrantes bolivianos e angolanos que vêm para cá e acabam se submetendo a trabalhos próximos à escravidão ou de escravidão, porque vêm para cá e estão em extrema vulnerabilidade, então fica muito difícil também dar essa dignidade para essas pessoas. Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove cultura e os produtos locais. Aqui, o turismo sustentável, nós temos um problema com Fernando de Noronha, por exemplo, né? Uma ilha maravilhosa que está sendo dilapidada ecologicamente e que, se não tiver medidas drásticas de sustentabilidade, de redução de danos, nós não teremos mais um lugar paradisíaco e que também atrai turistas de todo o mundo por muito tempo. Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financiamento para todos. Aqui é aquela questão da dignidade, né? A dignidade humana de trabalho, ela também vem da educação bancária e financeira, né? Que possamos ter noção das riquezas que passam por nós, né? Dos fluxos de capitais e entender, né? Como que funciona essas instituições financeiras e como elas podem incentivar a expansão, o acesso aos serviços bancários, né? O próprio exemplo disso é o BNDES, né? Que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, é o S do final ali que muitas vezes, né, querem retirar desse BNDES, porque ele traz, não é apenas um banco para lucro, né? É um banco para desenvolvimento social. Aumentar o apoio da iniciativa de ajuda para o comércio, Aid for Trade, né? Isso tem desde a década de 80 para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do quadro integrado reforçado para assistência técnica relacionada com o comércio para os países menos desenvolvidos. Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então aqui nós temos um pacto mundial, né, de dignidade de trabalho e que com certeza pode trazer muitas coisas, só que nós não conseguimos desenvolver. Você está vendo aqui que a data é até 2020, nós já não conseguimos, já perdemos 2 anos em relação a essa operacionalização de uma estratégia global de emprego. Nós estamos no caminho inverso, o desemprego aumentou muito e não apenas no Brasil, né? E aí, por fim, o 16, que é o paz, justiça e instituições eficazes, né? Porque é a relação direta entre as instituições funcionando, que elas estão na relação entre a paz dos conflitos internos e externos. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então nós vemos aqui que quando uma instituição falha em sua função, a chance de que se aumente os conflitos sociais justamente porque elas não fazem a sua função. Nós podemos ver isso nos níveis nacionais, né, com várias violações das instituições nacionais, tanto por movimentos quanto por políticos, e nós vemos o aumento do conflito e da divisão do país. E também nas questões internacionais, como nós vemos agora, atualmente na guerra da Ucrânia, em que houve uma falha das instituições de diversos países para evitar esse conflito, e que agora ele devassa, né, um país todo, e existe uma certa noção de impotência, de não poder fazer nada para impedir esse genocídio que ocorre lá na Ucrânia. Então, reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares. Acabar com o uso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças. Promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais
reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. Aqui é o caso de não aumentar a repressão policial, mas de aumentar as formas de inteligência, de cooperação e de investigação, né? Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. O Brasil acho que é um lugar difícil de lidar com isso, né? Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. E aqui a gente vê que é a chamada democracia direta, né? A tomada de decisão ela deve ser cada vez menos concentrada. Estamos nesse momento numa democracia muito frágil ainda, em que nosso poder de decisão é de cada 2 anos, né? Elegemos um representante lá, e um representante que na verdade não nos representa. Então, incentivar que a população, as pessoas, elas possam ser mais protagonistas das tomadas de decisões importantes da política nacional e internacional. Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global. O G7, o G20, os BRICS, todas aquelas organizações entre países, né? Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. Aqui nós temos o caso dos Rohingya, lá na Indonésia, que são de base muçulmana e que não possuem documento de identificação, o que facilitou um genocídio, uma atrocidade lá no país, e que ele foi inclusive denunciado no Tribunal de Haia pelo crime de genocídio dos povos Rohingya, que são excluídos desse registro legal. Enquanto eles não tiverem um registro, eles não podem ser considerados cidadãos, então eles estão desprovidos de direitos. Então a gente vê como que a gravidade disso, né? A identidade legal para todos ela não é só uma questão burocrática, ela é uma questão justamente de assegurar direitos fundamentais para as pessoas. Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime. Promover, fazer, cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. Agora eu vou passar a palavra para a Adriana, e aí ela vai mostrar para vocês onde estão esses materiais, né, onde estão no caderno do aluno, né, para que você possa desenvolver a sua aula. Outra maneira de contribuir para esse trabalho de aproximação entre os componentes curriculares ou entre os objetos de conhecimento da geografia e o contexto do estudante são os temas contemporâneos transversais presentes no currículo paulista, que são direitos da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural, educação para redução de riscos e desastres, relações de trabalho. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano criado em 2015, é um plano de ação global que reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas criadas para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece, e sem comprometer a qualidade da vida das próximas gerações. O material de apoio Currículo em Ação, caderno do professor de Geografia do Ensino Fundamental Anos Finais, ele apresenta quadro organizador curricular, desde o 6º até o 9º ano. Nesse quadro organizador curricular, nós temos situação de aprendizagem, unidades temáticas, objeto de conhecimento, competências específicas de Geografia, Currículo Paulista, competências de Ciências Humanas, Currículo Paulista, competências gerais, Currículo Paulista, interface com os outros componentes habilidades, temas contemporâneos transversais,
Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as habilidades de suporte. Como nós vemos aqui, esse quadro ele consta todos os bimestres, e cada bimestre vai ser trabalhado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na coluna da Agenda 2030. Como, por exemplo, no primeiro bimestre do 6º ano, nós temos o 6, o 7, o 8, o 9, 11 e o 12. Na situação de aprendizagem 3, também do primeiro bimestre, a gente vai desenvolver um trabalho, né, em cima dos objetivos 1, 2, 8, 10 e 11. Sendo assim, sucessivamente, até o 9º ano do ensino fundamental. Na disciplina de História, no material de apoio, Currículo em Ação, nós vamos estudar a ONU e a questão dos direitos humanos, que será abordada no 2º bimestre. Agora, o professor Carlos vai conversar com vocês sobre as disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino médio em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pessoal, nós vemos aqui, coloquei um exemplo da 2ª série do ensino médio, que tem especificamente o desafio e os princípios dos direitos humanos, viver e conviver no mundo que é de todos. Então, aqui em História, nós vemos que tem um momento, um primeiro momento, com a Carta de Direitos Humanos, que completa 70 anos, né, num momento de incertezas, e um infográfico muito legal que você consegue ver com o QR Code, né, e trabalhar com os alunos as violações comuns aos direitos humanos, que é uma etapa aqui que a Leandra vai falar brevemente com vocês também, tá? Então, em História, nós podemos pegar não apenas a documentação oficial, mas também os relatos, né, das pessoas que eventualmente passaram por alguma violação de direitos humanos, ou que sabem sobre isso, ou que vivenciaram em algum momento histórico também. Então, é bem legal. Isso aqui é todo da situação problema, como explicar e entender a liberdade de escolha no mundo em que vivemos, e o objeto de conhecimento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, seus princípios e trajetória histórica. Então, é um texto bem legal, dá para trabalhar todos aqueles itens anteriormente já citados, é bem bacana. Na Sociologia, mesma coisa também, desafio de direitos humanos, né? E aqui vai falar direitos humanos e novas concepções de cidadania, né? O que é ser cidadão global, o direito de ser e estar em todos os lugares, combate a diferença e a desigualdade. Nós vemos que, lá, aprovado em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece igualdade à dignidade e ao valor de cada pessoa. É um conceito muito simples, muito básico, né? Que nós estamos enfrentando agora a questão da imigração, né? Que muitos países fecham as suas fronteiras, ou quando não fecham, elas atacam, ou tem muito preconceito em relação aos imigrantes, como acontece aqui nos Estados Unidos. E nós vemos que é um conceito bem estranho, né? Uma pessoa, um ser humano, ser considerado ilegal, só por existir. Só porque ele pertence a outra linha imaginária, que é a fronteira de outro país, né? Então, trabalhar isso, mostrar que todo ser humano deveria ter o direito justamente de viver globalmente falando, ele é um cidadão do planeta Terra, né? E tomar cuidado com a noção dos nacionalismos exacerbados, que acabam, infelizmente, desenvolvendo, acirrando a briga entre as pessoas diferentes e pessoas de outros países, o que pode aumentar conflitos, gerar guerras, né, e atritos sociais. Então, esse é o momento da sociologia para você qualificar uma pesquisa mesmo, né? Juntamente com a equipe e o professor, o tema que será objeto da pesquisa. Procure fazer comparações entre regiões, elencando pontos que facilitam o avanço, bem como aqueles que retardam. E tem lá, você percebe o processo de concretização dos direitos humanos. Então, se você fizer certas pesquisas, vocês vão ver que em algumas localidades os direitos humanos avançaram consideravelmente, enquanto que em outras houve retrocessos. Mas nosso tempo aqui está ficando curto, então eu já vou passar também para a filosofia. Nós vemos aqui na situação de aprendizagem 2, né, também dos direitos humanos, a tradição filosófica na fundação dos princípios de justiça, igualdade, fraternidade e dignidade da condição humana, os direitos humanos, a saúde, a educação, o trabalho e a vida digna. Então nós vemos aqui que se o mundo é de todos, né, porque existe tanta desigualdade, então trabalhar essa noção, e aqui na filosofia dá para trabalhar os imperativos categóricos, dá para trabalhar Kant, dá para trabalhar diversas coisas, né? Trabalhar com interpretação de imagens também,
Então, é um material que dá para enriquecer bastante a temática da Agenda 2030 e a relação dos direitos humanos, né? Entender como que é o papel da ONU, para que os alunos possam entender que existem órgãos internacionais fundamentados historicamente e filosoficamente no conceito de igualdade e liberdade lá da Revolução Francesa, né, do século XVIII, que nós herdamos isso, né, como o vídeo mostra, né, esses princípios, mas que por enquanto, infelizmente, nós não conseguimos realizá-los ainda. Mas isso eu acredito que é questão de tempo e questão também de educação. O trabalho do professor é fundamental para incentivar essas mudanças dos nossos alunos, porque eles serão o futuro para justamente implementar essas medidas. Então eu vou passar a palavra aqui para a Leandra, que ela vai falar um pouquinho também desses casos. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora em que você vai estar acessando o nosso ATPC, mas a participação do Convida em relação ao aprofundamento sobre esses tratados, né? O porquê que nós devemos trabalhar as intenções e as condenações que o Brasil sofreu em relação a essas temáticas, né? Mostrar ao nosso aluno a parte crítica da situação que o país se encontra quando é violado um tratado de direitos humanos. Então, os direitos fundamentais, eles são de âmbito nacional, eles estão dentro da nossa Constituição Federal, enquanto que os direitos humanos, eles são de âmbito universal, que são os tratos internacionais. E como esses tratados adentram o nosso país? Então, são fontes do direito internacional, conforme preconiza a nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, parágrafo 3º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros são equivalentes às emendas constitucionais. Então, nós tivemos uma emenda, né, número 45 de 2004. Então, eles são ratificados, né, eles são confirmados e homologados pelo presidente da República. Todos os Estados-membros de nossa federação são obrigados a não permitir essas violações em direitos humanos. E quando isso ocorre, somos condenados com grandes indenizações a fim de reparar os danos causados a vítimas. Então, não é uma opção, não é facultativo. Assim que ratificado, todos os Estados-membros são obrigados a desenvolverem mecanismos, instrumentos para que novas violações não ocorram. Então, hoje o Brasil, ele responde por 11 condenações frente à Corte Internacional de Direitos Humanos. A mais recente foi do ano de 2021 agora, com o feminicídio ocorrido com um parlamentar que assassinou a Márcia Barbosa, tá? Isso, acho que ocorreu um erro aqui de 88, tá errada essa data. Na verdade, esse assassinato, esse homicídio ocorreu em 2013, e só foi, né, devido à imunidade parlamentar dele, isso foi correndo e agora nós tivemos a sentença de mérito no ano de 2021, novembro de 2021. Então, dentre essas 11 condenações, hoje eu vou ler para vocês o caso Gomes Land, tá, que é a guerrilha do Araguaia versus Brasil. Então, esse caso, ele trata sobre a detenção arbitrária, a prática de tortura e o desaparecimento forçado de 70 pessoas em operações empreendidas pelo Exército Brasileiro entre 1972 e 1975, que visava a eliminação da guerrilha do Araguaia. O Estado também foi processado por não investigar, julgar e sancionar esses fatos em razão da nossa lei de anistia, que é a Lei 6.683 de 79. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos reconheceu que a lei da anistia brasileira ela impede a investigação e a responsabilização de graves violações de direitos humanos e, por isso, é incompatível com o previsto na Convenção Americana desses Direitos Humanos. Então, a decisão do tribunal também reconheceu que o desaparecimento forçado é uma violação que perdura no tempo, afeta negativamente a integridade pessoal dos familiares das pessoas desaparecidas,
Considerou-se que o Brasil violou os direitos à vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal, às garantias e proteções judiciais e à liberdade de pensamento e de expressão, em relação ao direito de buscar informações e o direito à verdade. Entre as medidas de reparação e não repetição, foram estabelecidas a obrigação do Estado de realizar os esforços para determinar o paradeiro dos desaparecidos, oferecer tratamento médico e psicológico às vítimas e realizar a sistematização e a publicação de todas as informações sobre essas violações dos direitos durante a ditadura militar, que ocorreu em 64 e 85, e criar uma comissão da verdade independente. Já o caso 2016, que foi dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, o caso analisa a responsabilidade do Estado pela prática de trabalho forçado e de servidão por dívidas dessa fazenda no Pará. Os trabalhadores que conseguiram escapar, né, e fizeram essa denúncia, eles eram impedidos de sair do lugar, né, por ameaça de morte, eles não recebiam salário, alimentação, condições dignas de moradia. Então o Estado ele teve conhecimento dessa existência, né, ocorrido, mas não tomou providência de punição e prevenção. Então, a decisão da Corte Interamericana considerou que o Brasil violou essas garantias de proteção judicial em prejuízo dos trabalhadores da Fazenda Brasil e determinou que o Estado deveria iniciar as investigações sobre os fatos em um prazo razoável, processando e punindo os responsáveis, além de indenizar os trabalhadores encontrados durante as fiscalizações. Depois nós tivemos o caso também em 2017, que foi uma nova condenação da favela Nova Brasília, caso Cosme Rosa Genoveva. O caso refere-se à ausência e às falhas de investigações sobre execuções sumárias, tortura e atos de violência sexual perpetrados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra a comunidade Favela Nova Brasília, em operações nos anos de 94 e 95. A Corte considerou que os chamados autos de resistência, uma das formas como a polícia costuma registrar as mortes dessas pessoas que perderam a vida pela ação policial, impactaram negativamente o curso das investigações, contribuindo para a demora e a falta de diligência. Também entendeu que o Estado deve tomar medidas preventivas em contextos em que sejam evidentes os riscos de violência contra mulheres e meninas. Ao final, considerou violados os direitos à integridade pessoal, à circulação e à residência, bem como as garantias e proteções judiciais. Hoje nós temos um recente julgado aí do STF, do STJ, em que os policiais só devem fazer autuações e averiguações, né, revistas, realmente tiver fundado índices aí de materialidade, né, flagrância, para que a pessoa ela seja protegida em todos os seus aspectos fundamentais. Em 2018, o caso do povo indígena Chucuru e seus membros, a sentença ela analisa a violação dos direitos à propriedade coletiva e à integridade pessoal do povo indígena Chucuru, situado na Serra do Ororubá. Nós sabemos que já possuem a propriedade os quilombolas, né, já houve esse reconhecimento de que as terras são dos quilombolas e hoje existe uma grande luta, né, para que sejam reconhecidas as terras indígenas. Porém, nós sabemos que a nossa Corte Suprema considera que aqueles que existiram nessas terras antes da Constituição Federal de 1988 teriam direito, e após isso não mais. E nesse caso do povo indígena Chucuru, a Corte condenou o Estado brasileiro pela demora em reconhecer, por via de processo administrativo, a demarcação de terras e territórios indígenas ancestrais. A decisão também condenou a demora em realizar processos de desinstrução de ocupantes não indígenas. Foram considerados violados os direitos e garantias judiciais, as proteções judiciais e a propriedade coletiva. Entre as medidas de satisfação, foi determinado que o Estado adotasse providências legislativas e administrativas para efetivar a retirada de intrusos indevidos, garantindo que a comunidade Chucuru pudesse viver de acordo com seu modo de vida tradicional.
Por que nós, assim, o Conviva tem essa participação aqui com vocês, né, dentro desse ATPC? O Grêmio Estudantil, ele teve uma reformulação nesse ano de 2022, em que ele trouxe a participação de 3 a 5 membros, né, no caso, quando são 14 membros participantes, e no caso de 21, essa comissão pode ter até 7 membros, para compor a Comissão de Direitos Humanos de cada unidade escolar. Então, essa comissão é o braço direito do Grêmio. Então, ela vai trabalhar as seguintes temáticas envolvendo esses alunos, tá? O Grêmio, uma instância colegiada não hierárquica de caráter consultivo, com o intento de viabilizar a discussão e a reflexão acerca das questões de convivência para a construção de uma escola livre de práticas preconceituosas ou discriminatórias relativas a gênero, a pessoa LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoa idosa, a origem étnico-racial, a confissão religiosa, a convicção política e ideológica, devendo ser combatida todas as formas de violência, seja ela institucional, física, verbal, simbólica, sexual, racial, por meio de bullying, cyberbullying, intimidação ou punição corporal. É importante também para que a gente tome conhecimento que nós vivemos um Estado laico, porém o STF já se posicionou em relação para que cada unidade de ensino escolha a religião que gostaria e que é mais viável trabalhar dentro da unidade escolar. Aí nós temos as referências com que nós trabalhamos, né? E gostaríamos também de colocar para vocês a questão que está dentro do currículo, que é a questão da Lei Maria da Penha. A violência doméstica, ela não foi condenada ainda pelo Brasil, porém, pela corte, porém, ela precisa trabalhar instrumentos, mecanismos e formas para que ela não ocorra. Foi feito um acordo, então a violência doméstica ainda não sofreu uma condenação, porque os estados precisam fazer um trabalho de combate a essa violação. Isso porque, então, faz parte do nosso currículo. Se vocês pegarem o currículo, vocês vão ver que a temática violência doméstica contra a mulher, hoje ela faz parte do nosso currículo, né? E a importância, então, que eu já venho pedir para vocês é que vocês possam fornecer subsídios aos nossos alunos para desenvolver o tema direitos humanos dentro das unidades escolares, fazendo com que o nosso aluno seja crítico, né? Quando ele vai trabalhar uma questão, que ele veja a fundo o porquê da necessidade de desenvolver esse trabalho dentro da unidade escolar. Agradeço a escutativa e a paciência de vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!